O objetivo deste módulo é desenvolver um entendimento sobre o conceito de síntese de evidência para políticas de saúde. Em inglês, também são usados os termos Policy Brief ou Evidence Brief. Porém, preferimos a tradução síntese de evidências para políticas de saúde. As sínteses de evidência para políticas representam uma aproximação relativamente nova quanto ao impacto que os achados da pesquisa podem obter em relação à tomada de decisão em outros grupos de interesse. O ponto de partida é um tema da política de saúde mais do que a evidência identificada e produzida a respeito em uma área determinada. Uma vez que um tema de política de saúde esteja explicitado e priorizado, o foco será encontrar as evidências disponíveis e relevantes para diferentes aspectos do problema. O processo é factível se tomarmos como ponto de partida as revisões sistemáticas disponíveis. Uma síntese de evidência para políticas de saúde reúne a evidência global, como as revisões sistemáticas, e a evidência local disponível a respeito de diferentes aspectos de um tema relevante da política de saúde. Habitualmente se incluem aspectos ou etapas que discutimos nos módulos anteriores, quais sejam um problema de política de saúde, resumindo a melhor evidência disponível para torná-lo explícito quanto à sua magnitude e natureza, uma descrição do impacto provável de um número limitado de opções para enfrentamento do problema e, por fim, considerações a respeito de potenciais barreiras para a implementação dessas opções e as estratégias que se podem utilizar para superação dessas barreiras. O formato de uma síntese de evidências para políticas de saúde inclui 3 seções. Uma primeira página, que resume mensagens-chave, um resumo executivo, de 3 a 5 páginas, que descreve de forma breve uma sinopse do problema, das opções de política e as considerações da implementação. E um reporte completo, no qual se inclui toda a informação coletada para cada uma das etapas, o problema, as opções e as considerações da implementação. A seguir, apresentaremos alguns exemplos de sínteses de evidências para políticas elaboradas pelas equipes da EVIPNet em alguns países da América Latina. Detalhes mais específicos podem ser consultados na página da EVIPNet Américas na internet. A equipe do Chile elaborou esta síntese de evidências a respeito de opções de políticas para o financiamento do tratamento de enfermidades raras ou doenças raras, identificando 3 opções potencialmente relevantes, porém sem evidência de revisões sistemáticas acerca dos seus efeitos. Aqui é apresentado o sumário do conteúdo desta síntese de evidências desenvolvida pela equipe da EVIPNet do Chile. Outro exemplo é esta síntese de evidências elaborada pela equipe do Equador, que trata de opções de política para melhorar o acesso à atenção materna qualificada e de qualidade. Estas 6 perguntas podem ser utilizadas como guia na preparação e uso de sínteses de evidências para políticas, assim como para realizar uma avaliação crítica destes documentos. Este tipo de síntese se distingue de outros tipos de resumo de evidência porque se começa com a identificação explícita de um tema de política de alta prioridade. Nos casos em que um tema já ocupa um espaço na agenda governamental e das partes interessadas, a síntese de evidência para políticas de saúde pode atuar como uma maneira de acelerar o processo. Uma segunda característica-chave deste tipo de síntese é que normalmente são específicas para um contexto.
A descrição das características-chave do contexto, como a legislação relevante, os planos estratégicos existentes, aspectos específicos dos sistemas de saúde, são importantes para preparar o entendimento do contexto das intervenções para os leitores da síntese. O segundo tópico é que uma síntese deve descrever um problema com os seus custos e as consequências das opções para abordá-lo, e as considerações-chave para a implementação. Assim, o problema deve ser descrito com base nesses tópicos, de indicadores, comparações e caracterizações, passando pela análise das causas do problema, usando dados locais e evidências de pesquisa sobre questões contextuais, como, por exemplo, aspectos comunitários, dados administrativos, estudos qualitativos sobre as experiências e pontos de vista de distintos grupos envolvidos com o problema. As opções que estão se considerando devem ser descritas com base em marcos conceituais específicos, expondo benefícios, potenciais danos e custos de cada opção, os possíveis mecanismos de como a opção funcionará e os pontos de vista e experiências dos diferentes grupos de interesse a respeito destas mesmas opções. As considerações da implementação devem ser descritas com base numa análise das barreiras de implementação para cada opção. A identificação de estratégias para abordar estas barreiras e os benefícios, potenciais riscos e custos de cada uma dessas estratégias. Finalmente, se sugere que uma síntese de evidência não conclua com uma recomendação, dado que o seu objetivo é principalmente informar o processo de tomada de decisão mediante a apresentação da melhor evidência disponível sobre um problema de saúde relevante. Embora a linguagem da pesquisa possa ser utilizada na redação das sínteses de evidência, deve-se reduzi-la ao mínimo, dado que a maioria dos leitores não estará familiarizada com esta linguagem. Os métodos utilizados devem ser igualmente descritos de forma precisa, seja no texto ou em um apêndice, incluindo detalhes das bases de dados onde se realizou a busca, a referência de diferentes instrumentos de avaliação da qualidade da evidência, da aplicabilidade e de outros aspectos das revisões sistemáticas e da evidência local utilizada. A evidência apresentada em uma síntese, seja de revisões sistemáticas ou de evidência local, pode ser altamente confiável ou não. Os seus achados podem ou não ser aplicáveis a um determinado contexto e podem ou não dar importância ao impacto que essas opções terá sobre os grupos vulneráveis. Por isso, é importante que essa evidência seja descrita considerando em certo detalhe estes aspectos. E, além disso, descreva as potenciais lacunas na evidência, de maneira que se possa abordar estas lacunas através de monitoramento e avaliação se as opções forem implementadas. Uma síntese de evidências deve idealmente permitir que os tomadores de decisão e outros leitores interessados examinem as mensagens-chave de forma rápida, com a finalidade de determinar se isto corresponde a um tema de políticas relevante para o seu contexto particular, que garanta a leitura do documento integralmente. Para isso, é útil redigir o documento num formato de entradas que considere 2 ou 3 níveis como os apresentados neste slide. Além disso, as sínteses de evidências devem incluir uma lista completa de referências para aqueles que tenham interesse em informação mais detalhada, como, por exemplo, uma equipe assessora dos tomadores de decisão. As sínteses de evidência devem cumprir padrões relacionados com a sua qualidade científica e com a sua relevância. Para garantir que isso ocorra, o processo de revisão deve incluir pelo menos um tomador de decisão, um representante de um grupo de interesse e um pesquisador.
Potencialmente, podemos distinguir processos de revisão interna e externa. Este processo, denominado revisão de mérito, difere de um processo típico de revisão por pares, que normalmente só envolve pesquisadores no processo de revisão e, portanto, estaria centrado principalmente na qualidade científica. O envolvimento dos tomadores de decisão e de outros grupos de interesse pode ajudar a garantir que a síntese de evidência terá relevância para o sistema de saúde. Uma série de outras características de uma síntese de evidência poderia captar potenciais leitores. O título da síntese deve expressar de uma maneira que atraia os tomadores de decisão e outros grupos de interesse, por exemplo, utilizando uma pergunta convincente. Deve-se incluir um enunciado explícito acerca da audiência ou do público-alvo ao qual está dirigida a síntese. A seção de agradecimentos deve incluir uma lista dos autores e suas afiliações, assim como uma lista de quem financiou ou as organizações que trabalharam para produzir a síntese de evidências. Também se deve mencionar os potenciais conflitos de interesse institucional ou pessoal de algum dos seus autores. Também nesta seção se pode fazer menção aos revisores, a menos que estes desejem permanecer anônimos. Durante a preparação de uma síntese de evidência, é útil que se utilize um rascunho, que pode, inclusive, ser utilizado para compartilhamento com grupos de interesse a fim de aprimorar a sua qualidade. De toda maneira, a forma como a síntese será utilizada deve ser considerada no momento do seu planejamento. Existem diferentes níveis nos quais as sínteses de evidências podem ser utilizados no processo de formulação e implementação de políticas. Se o objetivo é informar grupos de interesse, estratégias focadas na disseminação dos seus conteúdos através dos meios de comunicação de massa ou apresentações face a face são alternativas que devem se considerar. Se pretende consultar aos grupos de interesse, as alternativas possíveis são a solicitação de comentários escritos ou a realização de sessões de perguntas e respostas, entrevistas, grupos focais ou mesmo a aplicação de questionários ou a realização de audiências públicas. No caso de se desejar um maior grau de envolvimento e engajamento dos grupos de interesse, ou mesmo a formulação de processos de consenso, reuniões bilaterais ou diálogos deliberativos são estratégias que podem ser utilizadas. Devido à sua importância para o trabalho das equipes da EVIPNet em todo o mundo, os diálogos deliberativos receberão uma atenção especial no nosso curso. Eles serão objeto do módulo 9.